Olá, meu amigo, minha amiga, do curso de Finanças e Controladoria, online e presencial. Hoje nós vamos para a segunda aula de Orçamento Empresarial. Primeiramente, eu gostaria que todos estivessem bem, né? Apesar da pandemia, né, pessoal? Nós estamos na curva de subida ainda, né? Cada dia está aumentando mais, não é isso? Mas, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Estou com saudade de vocês. Principalmente daquelas aulas presenciais que nós fazíamos, né? Nós tínhamos lá o horário do cafezinho, mas não tem outra forma. Legal? Então, antes de começar a aula, vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos anteriormente e o que nós veremos hoje. Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre o papel no planejamento da gestão dos negócios. A importância do planejamento, isso. Como vocês tiveram aula comigo em gestão e estratégia de custo, nós falamos muito sobre planejamento, não é isso? E o orçamento ele vai mapear, né, esse desejo da empresa. Né? Então, a empresa tem lá um objetivo. A maioria das empresas, o objetivo é trazer retorno para os donos, não é isso? E esse retorno para os donos traduz em lucro. Né? E esse lucro você está planejando no futuro. Né? Você está tomando decisões hoje para ter reflexo no futuro, ou vai refletir no futuro as suas decisões. E quanto melhor você fazer o planejamento, melhor será o seu posicionamento sobre o futuro. Né? Então, nós falamos que você tem um ambiente, o cenário empresarial não é fácil, né? Você tem lá concorrentes internos, concorrentes externos, né? Você tem concorrente aqui no Brasil, concorrente lá fora, não é isso? E quanto melhor você se posicionar, você terá vantagem competitiva, não é isso? Falamos sobre os objetivos do orçamento empresarial, né? Nada mais é que quantificar, né, esse desejo, né? Falamos um pouco sobre o histórico do orçamento. Vimos que o orçamento vem desde a Idade da Pedra, não é isso? Entretanto, no Brasil, nós tivemos o orçamento um pouquinho mais difundido na década de 70, né? Com a entrada de muitas empresas multinacionais no Brasil. Com isso, trouxeram um modelo de gestão mais moderno, auditoria, né? Controladoria. Não é isso? Portanto, o planejamento, né, junto com o orçamento, é uma peça importante para você mensurar e monitorar, né, a eficácia de cada área da empresa. Não é isso? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os conflitos no processo de implementação do orçamento, não é isso? Vamos falar também um pouquinho sobre orçamento de projetos. Legal? Então, até daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Vamos para a aula propriamente dita. Então, vamos começar falando sobre os planos e objetivos práticos do orçamento. Vamos colocar aqui o nosso slide, não é isso? Precisar os objetivos seguintes das organizações, pessoal. Primeira coisa, elaborar os planos a curto prazo. Então, você tem lá, plano de curto prazo, pessoal, normalmente é a elaboração do orçamento. Tá? Estimar os recursos associados aos planos. Então, uma empresa, ela gerencia recursos. Você tem lá recursos do sócio, né? Vem do sócio, recursos que vêm dos credores, e esse recurso são investidos lá num ativo. Né? Esse ativo traduz em receita e depois você deduz os gastos, você chega no lucro. Né? Então, como que você vai estimar esses recursos? Então, você tem recursos que você gasta, digamos, uma empresa industrial, tem recursos para você comprar matéria-prima, você tem recursos que você vai consumir para pagar mão de obra, você tem recursos para comprar máquinas e equipamentos, você tem que estimar recursos na área de administrativa, né, pessoal? Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, por exemplo, na área financeira, né? E assim por diante. Então, como você terá que estimar recursos de cada área dessa. Ou seja, cada área vai fazer seu pedaço, não é isso?
Estabelecer um plano de investimento. É o que nós vamos ver daqui a pouco, pessoal. Plano de investimento, você tem que ter um projeto de investimento. Uma empresa moderna, boa, ela tem que ter, tem que se modernizar, tem que ter projeto de investimento, melhorar sua performance, ou seja, atualizar seu ativo fixo, máquinas, equipamento, ou a empresa quer expandir uma linha de negócio, não é isso? Ou abrir uma filial e assim por diante. Desenvolver um plano de produção. Então, uma empresa industrial, que quanto melhor a performance produtiva, você vai ter vantagem competitiva, você vai consumir menos recursos para fabricar um produto. Isso. Planejar as compras. Então, a área de produção precisa de matéria-prima. Ela vai mandar para o departamento de compra. O departamento de compra tem que planejar todas essas compras, atendendo a demanda da produção. Prever as necessidades de mão de obra, como eu disse. A mão de obra, você não chega amanhã, chega hoje e fala assim, amanhã eu quero um funcionário. Você tem que, primeiramente, fazer um planejamento. Porque o funcionário tem que ser treinado, tem que ser contratado, não é isso? Isso aí tem que ser... As áreas têm que estar em sintonia com o Departamento de Recursos Humanos. E ajustar o orçamento de produção. Legal? Então, planos objetivos para o orçamento. Aqui eu gosto muito desse desenho aqui, pessoal, desse slide aqui. Ele diz o seguinte, olha, você começa o orçamento, pessoal, pelo plano de vendas. Tá? Começa pelo plano de vendas. Quanto que eu tenho que vender? Em seguida, quanto que eu tenho que produzir? Quanto que eu tenho que deixar de estoque, pessoal, de materiais, não é isso? Quanto que eu tenho que deixar de estoque de produtos acabados? Aí eu elaboro um plano de produção, pessoal. Esse plano de produção, ele tem que atender o plano de mão de obra, gasto indireto fixo, né, pessoal? Plano de gasto fixo, e um plano de suprimento, né, de materiais. E você vai desembocar no custo de produção. Esse custo de produção, nós podemos fazer a seguinte leitura: isso pode ser o custo dos produtos vendidos, tá? Ou o custo da produção acabada. Legal? Vamos fazer uma atividade para a gente tirar 10 nesse exemplo aqui? Então, vamos lá. Vamos voltar lá, então. Então, uma atividade aqui das Produtos Garoto, tá? A Produtos Garoto produz cabideiros. As vendas projetadas para cada trimestre e no ano vindouro, pessoal, e os dados sobre o estoque inicial e final são os seguintes. Então ela tem aqui ela vai vender 10 mil unidades. Preço de venda, R$15. Estoque inicial, 8 mil unidades. Estoque final desejado, 12 mil unidades. Os cabideiros são moldados e, então, pintados. Tá? Então, esse aqui é um processo de fabricação. Cada cabideiro exige 4 quilos de metal. Tá? Então, essa aqui é a matéria-prima que você vai gastar em cada cabideiro. E custa R$2,50. Portanto, um cabideiro consome R$10 de metais. Né? O estoque inicial de matérias-primas é de R$4 mil. Tá? E a Garoto quer ter 6 mil quilos de metal em estoque final de trimestre. Cada cabideiro produz e exige 30 minutos de tempo de mão de obra direta e é cobrado R$9 a hora. Então, pessoal, voltando ao nosso slide, é isso aqui, ó. Você tem que ter o plano de vendas, plano de estocagem, não é isso? Tem que ter a parte material, de suprimento, não é isso? E depois você fazer o custo da produção. Nós não vamos fazer o custo da produção aqui porque nós não temos aqui o custo indireto de fabricação. Nas próximas aulas, nós já vamos calcular o custo indireto de fabricação. Legal? Então, vamos lá. Vamos para o nosso famoso Excel, para a gente montar isso. Então, vamos para o nosso Excel. Então, aqui, eu tenho aqui um tipo de uma planilha orçamentária. Então, Produtos Garoto, não é isso? Orçamento de vendas para o primeiro trimestre. Então, vamos fazer primeiro o orçamento de vendas.
Então, o primeiro é, na verdade, o orçamento de receita, né, professor? Quantas unidades a Garoto pretende, ela está planejando, pessoal? Lembrando que o planejamento vem lá do planejamento estratégico, objetivo da empresa, aquele negócio todo, não é isso? Então, ela planeja 100 mil unidades. Legal? Opa, aqui eu coloquei 1 milhão, né? Estou querendo que a Garoto venda muito, tá? Então, vai planejar 100 mil unidades. O preço de venda aqui é R$15. Opa, já estava até aqui, R$15. Portanto, a receita de venda da empresa aqui é 1,5 milhão. Bom, eu planejei as vendas. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que planejar a produção, não é isso? Então, quanto que nós vamos produzir? Então, primeiramente, eu tenho que atender às vendas. A produção tem que atender às vendas. Depois, o estoque final projetado. Então 100 mil aqui vem de onde? Vem das vendas. Estoque final projetado. Quanto que eu projetei de estoque? Então, vamos lá. Estoque inicial ela tem aqui. A Garoto... estoque final desejado. 12 mil unidades. Ó. 12 mil unidades aqui. Ó. Tá. Então, ela planeja deixar 12 mil unidades. Então, vamos colocar aqui. 12 mil aqui. Ó. Legal? 12 mil unidades. Portanto, ela teria que produzir 112 mil unidades. 100 mil que vem das vendas e mais 12 mil de estoque. Só que ela fez no inventário e encontrou lá 8 mil unidades. Portanto, ela tem que produzir menos 8 mil. Então, ela teria que produzir quanto? 104 mil unidades. Legal? Então, você percebe? Uma sintonia entre vendas e produção. Então, a produção ela tem que estar sintonizada com as vendas. E perceberam, pessoal? O orçamento de produção ele é somente quantitativo, tá? Só a quantidade que eu vou vender. Bom, agora vamos ver a matéria-prima. A matéria-prima também ela tem que estar em sintonia com a produção. Então, primeiramente, eu tenho que atender a produção. Então, está aqui, tem aqui, ó, 104. Então, quanto que eu tenho que produzir? Unidades necessárias para produzir, 104. Então, o que eu tenho que atender? Materiais diretos aqui, pessoal. Quantos quilos cada produto eu uso? Já tem aqui, ó, 4 quilos, né? 4 quilos aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho que comprar, né, pessoal, 416 mil quilos de metais para produzir esses cabideiros, 416 mil quilos. Só que a empresa tem uma política de estoque de matéria-prima. Ela deseja deixar quanto de estoque de matéria-prima? Vamos dar uma olhada aqui? O estoque inicial, a Garoto quer ter 6 mil quilos de estoque final. Portanto, ela quer deixar 6 mil quilos aqui. Então, 1, 2, 3. 6 mil quilos. Então, ela precisa, então, produzir 416, não é isso? Mais 6 mil quilos. Portanto, ela tem que produzir... Desculpa, não é produzir. Ela tem que comprar, né, pessoal, 422 mil quilos de metais para produzir 104 mil cabideiros. Então, é 104 mil cabideiros. Né? Só que ela fez um inventário lá e encontrou quanto, pessoal? Encontrou 4 mil quilos de metais lá no estoque dela. Então, vamos deduzir esses 4 mil. Então, ao invés de 422 mil, ela terá que comprar somente 418 mil. Então, viu que bacana? Ó? Então, você tem que atender a produção, atender a sua política de estoque, né? Então, produção mais estoque, menos que eu já tenho. Então, menos que eu já tenho, eu fiquei com quanto, pessoal? 408 mil. Agora, vamos valorar. Então, o orçamento de matéria-prima, além de ser quantitativo, você também tem que dar valores, tá? Então, esse valor vem lá do departamento de compras, né? O pessoal que já sabe, já projetaram o quilo do metal para o ano todo. Então, quanto que é o quilo do metal? R$ 2,50. R$ 2,50. Aqui, ó. Está aqui, ó. R$ 2,50. Então, portanto, eu vou ter que desembolsar ao longo do ano, né, pessoal, 1,045 milhões para comprar 418 mil quilos de metais. Legal? Então, aqui nós fizemos um orçamento de compra de materiais. Vamos para frente? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer orçamento de mão de obra.
A mão de obra também, ela está relacionada, está sintonizada com a produção. Quanto de mão de obra eu vou gastar para... Aqui, mão de obra direta só, hein, pessoal? Que nós não estamos falando de custo direto de fabricação. Nós teremos atividades mais para frente, nós vamos falar sobre custo direto de fabricação também. Então, unidades produzidas. Então, eu tenho que saber quanto de mão de obra que eu gasto em uma unidade. Então, eu quero saber o tempo gasto de mão de obra em uma unidade. Além do tempo, eu tenho que saber também quanto que custa uma hora de trabalho. Então, tempo gasto aqui, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o tempo gasto? Cada cabeleireiro exige 30 minutos, ó, 30 minutos. Tá? E a taxa hora aqui é R$9. Então a hora é R$9. Então, 30 minutos. Sempre, pessoal, vocês usar horas, vocês colocam em decimais, tá? Então, aqui, 30 minutos é igual 50% de hora, não é isso? Bom, agora tem 52 mil horas aqui. O que eu tenho que fazer? Multiplicar pela hora, que eu já vou encontrar o quê? Vou encontrar o custo de mão de obra para produzir 104 mil cabideiros. Legal? Então, só voltando aqui, pessoal. Primeiramente, nós fazemos aqui o orçamento de venda. Então, o orçamento de venda é quantidade vezes o preço de venda. Em seguida, eu faço o orçamento de produção. Primeiro, no orçamento de produção, você atende a produção, que vem de lá 100 mil, mais o estoque e menos o estoque final. Então, o que eu tenho que produzir aqui é 104 mil. Tá? Depois, eu tenho que fazer o orçamento de matéria-prima. A matéria-prima também tem que atender a produção, lembra da produção? 104 aqui, ó, 104 ainda aqui, ó. Então, tem que aprender a produção. Legal? Aí, eu tenho que verificar quanto de matéria-prima que eu utilizo em cada produto. Aqui ele usa 4 quilos de metais, então, eu tenho que... A minha necessidade para atender a produção aqui seria 416 mil quilos de metais. Depois, eu tenho que ver a política de estoque. Aqui ele pretende deixar 6 mil quilos de metais. Então, eu tenho que atender a produção mais estoque. Então, aqui, 416 mil mais 6 mil, 422 mil. Depois, eu tenho que verificar quanto que eu já tenho. Então, eu tenho 4 mil. Então, 422 mil menos que eu tenho 4 mil. Materiais a serem comprados, 418 mil. Depois, eu tenho que valorar. Valorar, você vai ver quanto custa o quilo desse material. Então, esse metal custa R$ 2,50 o quilo. Então, o orçamento de compra aqui, 1,45 milhão. Importante, pessoal, esse orçamento de compra aqui, ele vai também lá para o financeiro. Tem que verificar como que vai ser pago isso aqui. Você está fazendo um ano, se vai ser pago à vista, em cada mês, ou parte à vista, parte a prazo, para você montar o fluxo de caixa. E depois fazer o orçamento de mão de obra. Eu vou atender a mão de obra, atender a produção. Então, nós vamos produzir 104 mil unidades. Quanto de mão de obra que eu vou gastar para produzir uma unidade? Então, aqui eu vou gastar meia hora. E quanto custa a hora? R$ 9,00. Portanto, eu vou gastar 52 mil horas e 468 mil reais. Legal? Tranquilo? Tomar uma aguinha? Então, vamos para frente. Vamos lá, que nós temos muita coisa para ver hoje. Então, nós vimos aqui, o objetivo do orçamento. Primeiro, plano de vendas, estocagem e assim por diante. Tá? Então, o processo orçamentário também deve permitir, pessoal. O que o processo orçamentário ele deve permitir, ou também ele deve estar definido, né, pessoal? De acordo com Boissier. Assegurar o prosseguimento dos planos. Isso é importante. Você tem um objetivo, né? Você tem um objetivo, não é isso? Você tem um objetivo. Você tem um objetivo. Depois você planeja. E o orçamento quantifica. Ou seja, ele vai assegurar os planos, tá? Mensurar periodicamente em que medida os objetivos estão atingidos. Então, mês a mês, né, pessoal? Mês a mês, né? Você verifica que aquilo que você propôs está sendo cumprido. Legal?
Analisar a economia, a eficiência e a eficácia dos gestores. Então, você vai verificar, por exemplo, vamos verificar a economia. Você está orçando um departamento de contabilidade, por exemplo. Então, o departamento de contabilidade tem lá funcionários, consome um monte de recursos. Então, como que o gerente contábil está gerindo esses recursos? Tá? Então, verificar aí a economia dele, a eficácia dele, não é isso? Porque a eficácia dele não é só economizar, pessoal, ele atender todas as demandas, não é isso? Então, isso é importante. Isso é válido para todos os departamentos, o departamento de produção, a eficácia dele. E a eficácia, ela pressupõe que para você ser eficaz, você tem que conseguir seus resultados planejados. Então, um gerente eficaz, um gestor eficaz é aquele que consegue resultados planejados. Quem vai monitorar essa eficácia? É a controladoria, através dos relatórios de desempenho. Um dos relatórios de desempenho é o orçamento. Intervir para retificar os planos, ou seja, quando, nesse monitoramento que você faz mês a mês, se houver desvio, né, você tem que intervir. Reavaliar os objetivos e estratégias da organização. Chegou no final do ano, tudo aquilo que você ia planejado não deu certo. Então, você tem que reavaliar, verificar o que aconteceu. Legal? Então, vamos para frente. Então, vamos para frente, que hoje tem muita coisa para a gente ver. Ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário. Ciclo quer dizer algo que acontece periódico, né, pessoal? Então, as empresas bem administradas normalmente têm o seguinte ciclo orçamentário: planejamento dos empenhos da empresa como um todo, assim como as respectivas subunidades, todos os gestores concordam com o que é esperado deles, tá? Então, você tem lá várias áreas da empresa, tá? Então, cada área vai fazer seu planejamento. Então, esse planejamento ele está balizado na eficácia empresarial. Então, você tem um objetivo e vai planejar de acordo com o objetivo. E os objetivos de cada área, eles têm que estarem alinhados com o objetivo da empresa como um todo. Portanto, estabelecemos um parâmetro de referência externo, um conjunto de expectativas específicas com relação às quais os resultados reais possam ser comparados. Ou seja, você tem lá um histórico, né? Você planeja o futuro com base em indicadores econômicos, financeiros, e depois, à medida que vai passando o tempo, você vai comparando, né? Aquilo que você prometeu entregar com aquilo que você realmente entregou. Legal? As análises de variações do plano seguidas, se necessário, das respectivas ações corretivas. Isso como nós dizemos no estágio anterior. Se houver algum desvio, tem que verificar o que aconteceu, pessoal. É um tipo de um feedback. E esse feedback é retroalimentado. Replanejamento, né? Então leva a replanejamento, levando as considerações, o feedback e as mudanças de condições. Tudo bem? Então, isso está dentro do ciclo do planejamento orçamentário. Então, período orçamentário. A maioria das empresas brasileiras, o período orçamentário, pessoal, ele é um ano, tá? O brasileiro, como no mundo todo, é um ano comercial, tá? E você vai rever mês a mês, né? Então, o período orçamentário deve ser o tempo necessário para prover uma meta atingível em condições normais, certo? Então, você não vai fazer um orçamento para 4, 5, 6 anos. Isso aí está mais num planejamento estratégico, né? As grandes linhas, né? Os desejos, né? O planejamento estratégico falar, daqui a 5 anos eu quero participar com 10% do mercado, por exemplo. Tá? Orçamento não, orçamento é mais operacional. Você tem que, o que você planejar, o objetivo tem que ser alcançado, com poucos desvios, tá? Idealmente, o período de tempo deve minimizar o impacto de flutuações sazonais ou cíclicas. Tá? Então, o orçamento, pessoal, ele não é feito em linha reta, ele é feito em escadinha. Tá? Ele é feito assim, ó. Ou seja,
você pega o ano e vai verificando mês a mês, trimestre a trimestre, verificar quais são as sazonalidades da sua empresa. E essa sazonalidade de acordo com o tipo de negócio seu, o tipo do teu negócio. Por exemplo, se você fabrica brinquedos, então você tem lá Dia das Crianças, então você vai vender mais. Fabrica panetone, por exemplo, você tem lá no dia da final do ano, você tem também além do final do ano, você tem também na Páscoa, então você vai vender mais panetone. Por outro lado, o período do orçamento não deve ser longo, demais que inviabiliza estimativas realistas. Isso aqui está de encontro com o primeiro parágrafo aqui, pessoal. Então, se você não tem condições, um ano já não é fácil acertar, porque o mundo hoje é muito volátil, né? Principalmente o mercado é volátil. O período do orçamento mais comum em empresas brasileiras é de um ano. Esse orçamento anual também pode ter ajustes mensais, trimestrais e semestrais. Como eu disse, você faz um plano para um ano, e mês a mês verifica lá, você tem 3, 4 produtos, vê que aquele produto não está conseguindo, você tem que ir buscar em outro produto, de forma que chegar no final do ano você atinja seu objetivo. Se você tem que ter um lucro, o seu objetivo é ter um lucro de 100, então chegar lá com 100. Ou procurar outros mercados para esse produto, sei lá, você tem que se virar ao longo do ano para chegar nesse objetivo. Legal? Então, vamos para frente. Aqui, é importante quando você está fazendo um orçamento, você que for, você está na controladoria, você vai fazer um orçamento, contribuir para o orçamento de todas as áreas. Então, a controladoria vai fornecer relatórios, fornecer um monte de informações para cada área. Então, é importante que você conheça, né, toda a estrutura organizacional, né? Para conhecer, você tem que ter um cronograma, não é isso? Desculpa, você tem que ter um organograma, não é isso? E porque cada pedacinho disso aqui tem um orçamento. Então, cada pedacinho. Então, você tem a área de controle aqui. Então, você tem aqui auditoria, tem um orçamento de auditoria, área de custo, que está junto com a contabilidade, finança, não é isso, pessoal? Aqui tem o tesoureiro, por exemplo, aqui, né? Sistemas, impostos. Tá? Cada área dessa consome recurso. E esses recursos têm que atender, consomem recurso com o quê? Com o objetivo de dar apoio ao negócio da empresa. Tá? Então, você tem que mensurar, por exemplo, a área de custo aqui. Eles precisam lá, tem lá 20 funcionários. E eles estão orçando para dar treinamento para os funcionários ao longo do ano. Então, vão gastar lá 100 mil reais. Então, isso consome recurso. E isso tem que ser planejado. Tá? E cumprido, né? Não adianta você fazer orçamento de treinar 100 esses funcionários e chegar no final do ano não treinar, não consumir. O orçamento, pessoal, você erra para baixo e erra para cima também. Tá? Bom, é a mesma coisa aqui na área industrial, né? Então, você tem que, dentro de uma planta industrial, você tem lá setor de manutenção, né? Para fazer orçamento do setor de manutenção, quantos técnicos você precisa, técnico de máquina, eletricista, faxineiro na fábrica, e assim por diante. Você tem que fazer, cada área dessa, você tem que fazer o orçamento. Isso nós chamamos de peças orçamentárias. E isso tudo tem que ser centralizado na controladoria. Todos esses orçamentos vão para a controladoria e a controladoria vai fazer o quê, pessoal? Vai resumir isso, né? Vai sumarizar isso e vai informar cada área, como ela está cumprindo o orçado realizado, e depois sumarizar para o presidente da empresa. Legal? Então, é importante que conheçamos a estrutura organizacional da empresa, principalmente para você fazer um plano de conta aberto, não é isso? Vantagem do orçamento, pessoal. Quais são as vantagens aqui do orçamento? Então, vamos aqui. Algumas vantagens do orçamento e também tem algumas desvantagens também, tá? O orçamento, como qualquer modelo de gestão, tem algumas críticas, né? Então, o orçamento
O orçamento é uma característica principal da maioria dos sistemas de controle. Quando se gerencia corretamente o orçamento, então, o orçamento, pessoal, é uma das peças mais importantes no modelo de gestão das empresas, pessoal. Então, ele auxilia o planejamento, ajudando na implementação dos planos, como já dissemos agora há pouco, né? Ele ajuda na implementação dos planos. Então, você tem lá o objetivo, estão lembrados? Objetivo, planejamento e controle, tá? Então, o planejamento, o orçamento está dentro do planejamento, tá? Controle. Depois, tomar decisão. Pense nisso, pessoal. Objetivo, planejamento, controle, tomar decisão. Então, produz padrões de performance. Então, você cria performance. Olha, você pode crescer sua despesa a 5%, 10%. É um padrão, é um indicador de performance. Promove a coordenação e a comunicação dentro da empresa. Isso aqui é muito importante. Lembra lá do organograma? Vamos voltar lá no organograma. Então, vamos voltar lá. Ó, a coordenação e controle. Olha que bacana. Então, você tem o orçamento aqui da auditoria, não é isso? De custo, de finanças, de sistema. Cada área dessas sabe o que tem que fazer, pessoal. Então, fica fácil o controle aqui coordenar todas essas áreas. Tá? Já sabe qual é a meta de cada área. Tá? Percebe? Ele é importante nesse aspecto. Então, ele promove a coordenação e controle. Apoio gerencial e administrativo. Isso é muito bom, porque o controle aqui, ele tem uma peça orçamentária como um apoio a ele. Ele vai tomar decisões, né, em cima daquilo que foi planejado. Algumas críticas aos orçamentos. Muitos falam que ele ingessa em demasia a empresa. O plano não deve ser seguido de qualquer custo, impedindo a criatividade. Realmente, mas não ingessa. Talvez essa crítica é muito dura. Tá? Que você tem que seguir um plano. Às vezes pode até tirar um pouco da sua criatividade. Impedimento dos gestores das unidades, provocando conformismo, medo ou insatisfação. Eu acredito que o medo depende do tipo da empresa. Se tiver um bom treinamento, pessoal, eu acredito que não. E você souber gerenciar seus recursos, você pode dar opinião, né? Se o orçamento, isso pode ser minimizado se as pessoas derem opinião. Então, você pode fazer um orçamento mais realístico. Dificuldade de medição de dados. Isso é verdade. Tanto quantitativos, tá? E provisões. Não é fácil você dar uma olhada no futuro. Volatilidade do futuro. Lembra-se, imagina os orçamentos que você fez no ano de 2019, né? Qual o impacto está tendo agora com o coronavírus? Então, o futuro é incerto. Então, você poderá ter algumas ameaças no futuro. Mas aquele que conseguir posicionar melhor, ele vai encontrar uma oportunidade no futuro. Consome muito tempo e recursos e cria excesso de rotina. Eu acredito que não. Se a controladoria fazer as peças bonitinhas, mandar os relatórios bem simples para cada área, eu acredito que isso não consome muito tempo. Falta cultura orçamentária. É verdade. Eu faço uma pergunta a você, meu amigo, você, minha amiga. Na sua empresa tem orçamento? As empresas que você já trabalhou têm orçamento? E se tem, as pessoas estão informadas do orçamento? Estão convencidas do orçamento? Então, é algo para você pensar. Utilização de tecnologia de informações inadequadas. Realmente, isso aqui é verdade. Às vezes você tem a sua tecnologia não garante, né, que você vai ter esses dados, né, em tempo mais curto. Né? Não adianta você ter um orçamento, você chega no final do mês, né, o realizado, você vai ter só daqui 15 dias. Aí já passou, né? Só não dá para você tomar nenhuma decisão corretiva, não é isso? Conflitos entre o uso do orçamento para planejamento e controle. Então, vamos dar uma olhadinha nesses conflitos. O conflito é inerente ao uso do orçamento para planejamento e controle. A alta administração quer que os gerentes sejam responsáveis por desenvolver seus planos e participar na elaboração do orçamento. Portanto, a alta administração quer o envolvimento, né? Ou seja, afinal, esse gerente detém o conhecimento da tecnologia e dos custos das suas operações. Portanto, cada área sabe
quanto de recurso que você vai consumir. Como o desempenho é avaliado em comparação com o orçamento, os gestores tentam ser tentados a incutir o orçamento alguma folga. Isso aqui, olha, isso aqui deve ser proibido. Existe um jargão aí no executivo, fala que isso aqui chama orçamento picanha. Desculpa, perdão. Ou seja, que os custos orçados sejam facilmente atingidos, você orça despesas altas, né, para ficar fácil para atingir, os resultados que eles podem sugerir custo orçado alto, demais, de modo que os custos reais sejam menores e que os valores planejados. Então, você tem uma despesa realista, seria 80. Então, você já orça 100 para conseguir atingir fácil esse planejamento. Ou eles podem sugerir que os níveis de receita sejam baixos demais, ou seja, orça receita baixo para conseguir facilmente. Isso aqui é fácil você resolver, é só você ter uns dados históricos bem acurados, né? Isso está lá na área de controladoria. E você pode e esses dados históricos apontam indicadores que pode minimizar esses efeitos aí de folga orçamentária. Você não pode lá ter o dado histórico de 10, falar que você gastou 10 e falou que você vai gastar 15 agora, aumentar 50%. Então, esses dados históricos já inibe a feitura de orçamento com folga de despesa. Bom, ainda sobre conflito, pessoal, o orçamento é um instrumento que se presta às múltiplas funções, indo do simples mensuração de planos operacionais até instrumento de premiação ou não pelo desempenho de gestor, de uma unidade ou de um segmento de operações. Como nós vimos, uma empresa bem gerida, pessoal, ela tem lá relatórios de mensuração de desempenho. Cada gestor, ele é avaliado. E o orçamento é uma das peças mais importantes para avaliar desempenho. Tá? E aí você tem dois tipos de princípios de orçamentário. Tem o orçamento não participativo, que é o top-down, né? Que é o processo de cima para baixo, sem nenhuma participação dos gestores. Ele tem a execução rápida, mas tem problema de comprometimento. Ou seja, o gerente pode falar assim, olha, eu não cumpri esse orçamento porque você superavaliou o orçamento. Então, não tem comprometimento. Por outro lado, você tem o orçamento participativo, que é o bottom-up, processo de baixo para cima, participação dos gestores nas metas, maior comprometimento no processo. Tem alguns problemas. Alguns gestores menos programáticos poderão estipular metas exageradas ou conservadoras. A execução é lenta, porque envolve todo o pessoal. Nós vamos falar um case daqui para frente. Daqui a pouco já vamos ler um case que tem esse problema aqui, pessoal. Olha, com experiência própria, eu trabalhei mais de 30 anos na área de orçamento, pessoal, em controladoria de uma empresa que mais de 1 trilhão de ativo. Nós tivemos a experiência bottom-up, pessoal, e ela realmente é muito lenta. Então, o que nós resolvemos através de fazer um misto entre o top-down e o bottom-up. As grandes linhas orçamentárias era feito pelo top-down. Por exemplo, uma unidade de negócio, eu quero ter um lucro de 1 milhão, por exemplo. Então, isso é de cima para baixo. E para você atingir 1 milhão, como você faz? Aí é feito de baixo para cima. Então, eu vou ter tantos produtos, produto A, produto B, C, era feito de baixo para cima. E deu certo. Legal? Então, vai depender muito do tipo de gestão da empresa. Tem empresas que é mais conservadoras, né? A hierarquia é um pouco mais conservadora, de cima para baixo, então depende muito do tipo de gestão. Como resolver os conflitos, pessoal? Como resolver essas... não é fácil, pessoal. O comportamento organizacional não é fácil, porque mexe com a psicologia das pessoas. Então, o gerente, você está mexendo... o gerente é o dono de um pedaço, né? Então, principalmente você da controladoria, está mensurando, né? Criando peças para mensurar esse gerente.
Tá? Não é fácil. Não existe solução pronta para esse problema. Tá? Talvez o melhor que possa ser feito seja assegurar ao gerente que seus desempenhos em comparação ao orçamento são avaliados com justiça. Isso aqui é muito importante. Nós falamos lá em custo, estão lembrados? Se você fazer um rateio de custos que vai beneficiar A em detrimento de B, você está criando já um indicador injusto. Tá? Ou seja, você passar custos para o gerente que ele não tem controle. Por exemplo, você tem um gerente de uma filial, você está passando o custo da matriz e está sensibilizando o resultado dele. Tá? Você não está sendo injusto. Tá? Os gerentes precisam estar confiantes que poderão comentar as verdadeiras causas das variações do orçamento e defender o seu lado da história. Isso é muito importante. Às vezes, né, o orçamento não foi cumprido, não foi culpa do gerente. Por exemplo, o gerente de produção chegou a matéria-prima com defeito, chegou com atraso. Esse é um problema ou o funcionário que era para ser contratado, o recurso humano não contratou. Acredito que esse tipo de problema seja menor em organizações que encorajam uma comunicação aberta entre os funcionários de todos os níveis. Isso aqui é importante, fazendo treinamento, envolvendo todos os departamentos. E aí que nós dissemos, né? Um planejamento bottom-up é muito bom nesse aspecto. Avaliação e mensuração do comportamento gerencial. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, como você pode também induzir essa avaliação. Os gerentes prestam muita atenção nos aspectos de seus trabalhos, que são medidos e avaliados. É importante quantificar nos orçamentos os fatores-chave de sucesso da empresa. Historicamente, os orçamentos contêm principalmente valores monetários. No entanto, incluir algumas medidas de desempenho não monetárias no orçamento muitas vezes é vantajoso. Por exemplo, se o fator-chave de sucesso para a empresa é fornecer produtos de alta qualidade e sem defeito, pode ser útil orçar em número de defeitos, de reclamações de clientes, em níveis condizentes com alto padrão de qualidade. Percebe? Então, você tem lá um número real de defeitos e de reclamações pode ser comparado com as quantidades orçadas para avaliar o desempenho. Então, é um indicador, que não tem nada a ver com o valor monetário, mas você está vendo se o seu produto está saindo com muito defeito. Legal? Então, daqui a pouco a gente volta para o terceiro ranking, tá? Então, vamos tomar um cafezinho, então. Voltando para o terceiro bloco, nós comentamos bastante sobre conflito orçamentário. Então, vamos ver um caso aqui do Welch, sobre a fundição Collar. Então, vamos lá, então? Vamos ler o caso e depois vocês interpretam os problemas de conflito orçamentário. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar o caso aqui. É da fundição de aço Collar. Ela é um case do Welch. Tá? O Welch é o pai do orçamento, pessoal. Se vocês, é importante ter o livro do Welch para vocês estudar o orçamento. Depois do Welch, ninguém mais escreveu orçamento como o Welch. Tá? A maioria dos livros são praticamente cópia do Welch. Então, vamos lá. Vamos começar, então. A fundição de aço Collar, ela foi constituída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi muito tempo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E por período de aproximadamente 5 anos, produziu quase exclusivamente para empresas executoras de contratos do Departamento de Defesa, isso lá nos Estados Unidos. A empresa foi organizada por 14 empresários de uma mesma cidade para processar minério e sucata. Devido à forte procura imediatamente após o final da guerra, os produtos semi-acabados da empresa passaram por um período de intensa demanda. Então, a empresa estava de vento em popa, tinha demanda à vontade. Em 1950, a empresa havia começado a fabricar alguns produtos para distribuição geral. Como a empresa estava situada no sudoeste dos Estados Unidos, havia uma vantagem substancial em termos de frete, particularmente no caso de artigos de peso mais elevado. Em consequência do aumento da concorrência
e da queda das margens de lucro durante os últimos anos, a administração sentiu a necessidade de controlar as operações mais de perto. Sempre, pessoal, experiência própria. A partir do momento que o lucro começa a reduzir, a empresa começa, vamos cortar custos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não faz isso antes, tá? Vou tomar uma aguinha aqui, que já, essa leitura aqui, ela é pesada. Só um minutinho, vou tomar uma aguinha. Então, isso é fato, sempre acontece. A empresa começou a reduzir mercado, o lucro, começa a fazer controle. A administração dedicou esforços consideráveis ao personamento de processo de supervisão e aumento da produtividade dos operários oristas. Durante esse período, houve algumas dispensas de operários. Nesses casos, a administração procurou avaliar cuidadosamente os seus empregados para que as dispensas atingissem os indivíduos menos eficientes. Ou seja, então começou a mensurar performance de funcionário. Aí um problema de performance que vem do Departamento de Recursos Humanos. A administração acreditava ter conseguido manter os melhores operários. Nos últimos anos, esforço considerável tem sido envolvido no sentido de reduzir custos. Perceberam? Quando tinha lucro à vontade, não reduzia custo. Agora, o sistema contábil foi reformulado para tornar compatível com o conceito de contabilidade por área de responsabilidade. Perceberam? Lembra lá do nosso organograma? Cada área tem que ser responsável pelo seu pedaço, tem que fazer seu planejamento. Então, essa empresa não tinha, começou a ter agora. Começou o calo a apertar o sapato, né, pessoal? Bom, foram fixados padrões para algumas operações e o sistema contábil foi parcialmente transformado num sistema de custo padrão. Isso é bacana, porque você começa, já fica fácil para fazer estimativa. Se você não tiver taxa de custo, a taxa de hora, então custo de mão de obra, de matéria-prima, você não consegue fazer orçamento. E esses ajustamentos relacionaram-se apenas à mão de obra direta e às matérias-primas. Tá vendo? Um programa de planejamento e controle de lucro foi um dos procedimentos recomendados. Então, provavelmente, alguma consultoria já recomendou, tem que fazer um programa de planejamento e controle. Isso é um orçamento, pessoal. Planejar, controlar e quantificar. Embora a concorrência permaneça intensa e houvesse forte pressão sobre os preços, a empresa conseguiu uma ligeira elevação da sua receita bruta anual, exceto no último ano. E pá, o último ano aqui, deu pau, hein? A empresa possuía aproximadamente 255 empregados regulares, de vez em quando eram recrutados entre 10 e 15 empregados temporários. Isso é muito usado lá nos Estados Unidos. E também nós estamos usando aqui. Durante o ano passado, a administração promoveu sérios esforços para desenvolver um programa de planejamento de lucro da empresa. O presidente estava convencido que esse programa valeria a pena. Tinha sido influenciado bastante por uma discussão que presenciara numa conferência patrocinada pela Associação Americana de Administração. Então, ele foi lá nessa conferência, viu novas formas de gestão e trouxe para a empresa. O presidente acreditava que um programa orçamentário seria útil ao planejamento e controle administrativo. Tá? Além disso, achava que era preciso encontrar uma abordagem eficaz para controlar os custos indiretos da produção e os custos indiretos gerais. Porque o custo variável não é fácil, pessoal. Agora, o custo indireto, precisa ver aonde que estão os gargalos, que esses custos diretos estão agregando valor à empresa. O programa de planejamento e controle de lucros encontrou vários problemas no ano passado. Entretanto, o presidente acreditou que isso era normal em seu primeiro ano de uso. Então, houve problema para a implantação desse planejamento. Vamos ver quais foram os problemas. O supervisor de orçamento era empregado da empresa há bastante tempo, mas não havia tido experiência prévia com orçamento. Isso também é um problema sério. Você colocar alguém que não tem experiência, que não foi treinado, tá? O que significa que também ele ainda estava aprendendo. Havia sido marcadas reuniões para o final do ano com o propósito de examinar os procedimentos usados, o progresso alcançado e os problemas identificados. Até então, o gerente da fábrica e o supervisor de orçamento recentemente havia participado de uma reunião com os supervisores de segunda linha, excluindo os contramestres. Então, não tinha feito uma reunião com todo o chão de fábrica.
A finalidade dessa reunião, tal como descrevia a circular de convocação, era examinar criticamente as nossas experiências orçamentárias durante o ano passado, com os objetivos de aperfeiçoar os procedimentos usados. Então, vamos lavar a roupa suja, ver quais os problemas que deram para implementar um orçamento. Não é fácil, eu passei por isso, não é fácil você implantar um orçamento na empresa. As pessoas têm medo de ser avaliadas e têm medo de tomar decisão futura, não é fácil. Isso não acontece só na Fundição Kohler. Eu acredito que já aconteceu com você, na sua empresa e nas empresas pelas quais você já trabalhou. Durante a discussão sangrante, um dos supervisores da fábrica fez o seguinte comentário: não gosto dessa ideia de participação que estamos discutindo, ou seja, provavelmente esse orçamento era um bottom-up, participação dos contramestres. No ano passado, eu segui as instruções e deixei que os contramestres participassem de tudo. Isso só me deu dor de cabeça. Você lembra, o orçamento bottom-up, ele é lento, as pessoas têm que discutir, mas tem que haver um treinamento. Se não treinar, eu costumava controlar esses homens firmemente, mas depois que aconteceu durante o ano passado, eu estou pronto a jogar a toalha no ringue. Opa, o cara está ficando com medo, né? Deu liberdade para o pessoal, né, fazer orçamento, mas não é assim, deu liberdade para verificar, ver a experiência de cada um. Qual é o problema? Perguntou Bill Winter. O supervisor de orçamento, bem a mais ou menos, é o seguinte: primeiro, eu gastei um bocado de tempo explicando a esses caras que eles precisavam preparar o seu próprio orçamento de despesa. Eles não ficam muito satisfeitos com isso e tive um trabalhão para que os orçamentos fossem entregues dentro do prazo. Ou seja, todos estavam errados e tive de mudá-los. Depois precisei gastar um tempão em reuniõezinhas explicando por que o orçamento tinha que ser modificado. É negociar, você tem que negociar, não é fácil. Se você é um gestor, tem que saber negociar. Finalmente, eles ficaram prontos. Depois vieram os relatórios. Evidentemente, eles apresentaram todos os tipos de variações desfavoráveis. E vocês tinham que ver só a desculpa. Depois que eu conseguir terminar todas as reuniões, não me sobra tempo para supervisioná-la. Mas o que é mais importante, acho que eu perdi controle de contramestres. Eles agora me dão muita amolação e muita desculpa. Acho que devemos dizer-lhes o que fazer, quanto gastar e não incentivá-los a questionar tudo. A esse nível é preciso disciplina e respeito, e a única maneira de conseguir isso com firmeza e mão de ferro. Caso contrário, nós, supervisores, perderemos nossa autoridade. Muita conversa com o contramestre não é boa coisa. Mas Sam perguntou a Fred Matson, o gerente da fábrica: nós deixamos vocês participar. Você não acha que isso está funcionando? Opa, bem, a administração é que precisa decidir isso. Eu acho que os supervisores são suficientemente sensatos para trabalhar estacionalmente os seus superiores. Eles sabem que não é possível administrar sem ordem. Depois de mais alguns comentários, a reunião acabou. Bom, pessoal, esse é o caso da Fundição Kohler. Eu pergunto, qual é o problema da Fundição Kohler? Primeiro é aquilo que nós falamos nos slides anteriores, na parte anterior da aula. Cultura orçamentária, eles não tinham. Nós podemos falar um monte de coisa, mas eu acho que o mais importante aqui, que isso aconteceu comigo na prática, é dar treinamento. Reunir com esse pessoal, treinar, verificar, dar treinamento, dar informações para eles. Olha, você vai fazer orçamento de despesa, quanto você gastou passado? Dá uma planilha de despesa, né? Então, isso é importante. Acho que faltou nessa empresa isso. E também acredito que na maioria das empresas acontece isso. Legal? Então, vamos para frente. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, já começando, já mais prático, sobre a estrutura básica de um orçamento. Sempre nós vamos voltar a essa estrutura básica aqui. Primeiramente, o orçamento começa pelo orçamento de vendas. Tá? Então, quanto que eu vou vender? Esse quanto que eu vou vender vem lá do planejamento estratégico, né? Vem lá quanto lucro a empresa quer ter, qual o retorno que ela deseja. Depois, orçamento de estoque final. Tá? Quanto que a empresa gostaria de ter de estoque de produção, quanto que tem de estoque de matéria-prima. Depois, orçamento de materiais. Depois, orçamento de mão de obra direta. Tá?
Depois, orçamento de custo direto de fabricação. Feito isso, você desemboca no custo do produto vendido. Você faz orçamento de custo do produto vendido. Feito o orçamento de custo do produto vendido, você faz orçamento de despesas, de vendas, administrativa, de marketing, e você vai projetar a demonstração de resultado. É a peça mais importante da empresa, é a DRE. E aí você faz o orçamento de caixa e o orçamento do balanço patrimonial. Depois você vai fazer o orçamento de capital, que são os projetos. Então, eu vou deixar essa parte de orçamento geral e hoje vamos ter orçamento de projeto. Nós não vamos concluir tudo isso hoje, mas vamos começar falando sobre orçamento de projeto. Uma empresa moderna é aquela que faz projetos, aquela que sempre está atualizando o seu ativo fixo, suas máquinas, seus equipamentos, tá? Como eu disse na abertura. Procurando melhoria na qualidade. Então, para melhorar a qualidade, às vezes precisa fazer investimento. Então, esses investimentos requerem gasto, pessoal. Então, é importante fazer um orçamento de projeto. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre orçamento de projeto hoje. Aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre o orçamento geral. Tomar mais uma água. Bom, por que uma empresa tem projeto? Então, quais são as origens de projetos? Tem um monte, já falei uma série delas. Né? Por exemplo, a ampliação do volume de atividade, tá? Quando a capacidade massa de produção de venda, a empresa foi insuficiente para atender a demanda de seus produtos, então você quer ampliar uma linha de produtos. Reposição e modernização de ativo fixo, tá? Substituição dos ativos fixos obsoletos ou desgastados pelo uso por outros mais modernos, cujas despesas de manutenção seja mais atraente. Então, você tem uma série de motivos para você fazer um projeto. E todo projeto tem que estar no orçamento. Porque esse projeto vai consumir recursos. E tem que ser o recurso que ele vai consumir, os investimentos que você vai fazer e o retorno, pessoal. Com as receitas que você vai gerir. Legal? Vamos aqui achar um critério aqui para avaliar um projeto. Eu acredito que vocês já tiveram falando sobre a avaliação econômica do professor Daniel, mas hoje só vamos aqui ver os projetos, as definições para ver receita e despesa. Então, você pode usar o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, vamos aqui ver o valor presente líquido. Então, à medida que o valor presente líquido é obtido pela diferença de valor presente do benefício líquido de caixa previsto para o período do horizonte de duração de um projeto e o valor presente do investimento do desembolso. Então, você vai pegar o seguinte, ó, você vai fazer um projeto, você vai comprar uma máquina. Tá? Então, você vai comprar uma máquina por 1 milhão. Aí, essa máquina, a vida útil dela é 10 anos. Então, você vai trazer um fluxo de caixa a valor presente. Se esse valor presente for maior que 1 milhão, o projeto é viável. Então, e esse valor, esse fluxo de caixa, você vai jogar no orçamento, de receitas e de gastos. Tá? Então, você fazer isso no orçamento. Então, aqui tem a regrinha, uma regrinha que todos conhecem a regrinha. Então, se o valor presente líquido for maior que 0, o projeto cria valor econômico e aumenta a riqueza dos acionistas. Percebe? Então, for maior que 0. Lembra lá que eu falei? Comprei uma máquina por 1 milhão. Se o valor presente for 1.100.000, então é 100 mil a mais. Se ele for igual a 0, não cria valor econômico, remunera somente o custo de oportunidade. Lembra daquela taxa de atratividade que a gente coloca para descontar o fluxo de caixa? Então, se for igual, se for a 0, a taxa, o projeto não agrega riqueza para o acionista. E se ele for menor que 0, ele destrói valor econômico, ou seja, reduz riqueza aos acionistas. Então, essa é a regrinha. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com o projeto. Vamos recordar aqui como é que a gente calcula um projeto. Vamos fazer fazer um caso hoje, e depois, na próxima aula, a gente faz mais um caso, legal? Para a gente ficar bastante o conceito
ele ficar bastante sedimentado, que é importante no planejamento orçamentário você levar em consideração os projetos. Então, vamos agora só treinar a calculadora agora, só para a gente recordar. Então, admita que a Tamborzé tenha definido em 20% ao ano sua taxa de retorno exigida e que o investimento seja desembolsado integralmente no momento inicial. Então, nós temos aqui, ó, um investimento de 145 aqui, pode ser 145 milhões, pode ser 145 mil, não sei. 145, e teve um fluxo de caixa aqui no ano 1, 71, ano 2, 74, ano 3, 80 e o ano 4, 50. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Trazer isso a valor presente e verificar quanto, se ele for superior ou inferior a 145. Se for superior a 145, o projeto é viável. Se for inferior, ele é descartado. Legal? Então, vamos lá para o nosso famoso Excel. Famoso Excel. Então, vamos lá. Olha que bonitinho. Eu trouxe até um HP para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos montar o nosso fluxo de caixa. Então, aqui, ó, 145 aqui no nosso fluxo de caixa. 145 é o nosso valor presente, é o nosso investimento, tá? Aqui é o nosso investimento. Investimento. Então, nós estamos investindo 145 mil. Por isso que o fluxo está para baixo. Quando o investimento é negativo. Está vendo um desembolso, tá? E esse investimento vai gerar um fluxo de caixa futuro. Então, o primeiro ano é 71, não é isso? 71. Estou pegando aqui, pessoal. Ó, aqui, ó, 71. Segundo ano, quanto? Segundo ano, 74. Terceiro ano, 80. E quarto ano, 50. Legal? Então, aqui nós temos... Agora, vamos trazer isso... o valor presente aqui está errado, né, pessoal? Depois vamos calcular. Vamos fazer isso na calculadora. Então, se vocês se lembram da calculadora. Então, ó, na calculadora, então, nós vemos aqui 145 aqui, pessoal. Primeiramente, vamos calcular a taxa interna de retorno, que é importante também a medida, tá? Assim, ó, se a taxa interna de retorno for inferior à minha taxa de atratividade, a taxa de atratividade aqui é 20%, não é isso? Estão lembrados? A nossa taxa de atratividade é 20%. Isso mesmo, 20%. 20%. Epa! Só um minutinho aqui, pessoal. Ver se está certo aqui para não... Senão, vocês não visualizam nossa tela aqui. Então, olha, 71 aqui, né, pessoal? Então, primeiro, 140, vamos usar HP 12C. HP 12C aqui, olha que bonitinho. HP 12C aqui. Então, primeiramente, você vai colocar 145 CHS. Então, cash flow no momento zero. Então, você vem aqui na calculadora, olha aqui, ó. Você pega esse Gzinho aqui, ó. Ó, o Gzinho aqui, ó, azul, tá? Azul aqui, ó. E você vai aqui a tecla debaixo do PV, CF0. Então, primeiro CHS, depois G, CF0. Depois 71, né? G aqui, ó, aqui debaixo do PMT, CFJ. Depois 74, G, CFJ. Depois 80, G, CFJ. Depois 50, G, CFJ. Depois você vai apertar o F aqui, ó, F amarelo aqui, ó, e vai no IRR, que está aqui abaixo, em cima do FV. Aí você calcula a TIR. Para calcular o valor presente, o NPV, você vai fazer tudo igual, só que você vai chegar aqui embaixo, ó, você vai pegar 20 e colocar a taxa. A taxa não é 20%, você vai colocar 20 no I. Depois você aperta o F amarelo agora, só que o F amarelo agora você vai jogar no NPV. Essa tecla está acima do PV. Legal? Aí você calcula pela TIR e pelo PV. Tudo bem? Só que eu vou calcular pelo Excel, tá?
Tiro pelo Excel é muito difícil. Vamos calcular pelo Excel? Então, vamos lá. Primeiramente, se você vai em fórmula, você vai em financeira e você vai procurar TIR. TIR. Achei, TIR aqui, ó. TIR. Aí vai abrir uma abinha dessa aqui para você, ó. Uma janelinha dessa. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o mouse e fazer isso aqui, ó. Pegar e passar em todas. Já está calculado, pessoal. 33% a TIR aqui, ó. Depois vocês conferem no calculador. Então você tem que passar o mouse primeiro no investimento e depois no fluxo de caixa. 33%. Viu como é fácil? Tranquilo? Então, olha. Qual é a taxa aqui que é 20%, não é isso? Pô, se a TIR é 33%, está superior à taxa de atividade em 13%. Portanto, esse projeto já sabemos que ele é viável, que a TIR está acima da taxa de atratividade. Agora vamos para o valor presente líquido. Vamos calcular isso também na fórmula financeira, também no Excel. Então vamos procurar valor presente líquido, o VPL, ó. Ó, VPL. Abrir uma abinha aqui, ó. Primeiro eu vou colocar taxa. Ó, taxa. Depois valor 1. O valor 1 é o fluxo, ó. 71 aqui, ó. Depois o valor 2, 74. Depois o valor 3 é 80. Depois o valor 4, 50, tá? Aí você calcula. Deu 180,96. Aqui ainda é valor presente. Para ser o valor presente líquido, você vai tirar o investimento. Mais, que aqui está negativo. Portanto, deu 35,96. Então, esse projeto é viável. Então, como é que você vai colocar isso no orçamento? Primeiro, no orçamento, você vai ter um desembolso, você vai ter um investimento, não tem? Então, você tem que ativar lá um equipamento, tá? Sei lá, uma máquina. E essa máquina vai ter depreciação o tempo todo. Vai ter quais as despesas? Além da depreciação, vai ter outra despesa do operador da máquina, manutenção, e vai ter a receita da máquina. Você vai ter que montar isso no seu orçamento. Legal? Tranquilo? Vamos fazer mais uma para hoje? E aí nós voltamos na próxima aula. Vamos fazer mais uma mais complexa. Então, vamos lá. Mais um projeto. Mais um projeto, não é isso? Mais complexo agora. Agora eu vou montar já o fluxo de caixa, pessoal. Vou montar o fluxo de caixa, porque para o orçamento, né, precisamos ter os valores. Ali você viu só o valor líquido, né, da receita e despesa. Mais temos que ver, montar o fluxo de caixa, receita, custo, tudo isso. Tá? Bom, um industrial tem uma oportunidade de ampliar sua fábrica. Então, fazendo um projeto de ampliação de fábrica. O custo das novas instalações é de R$2 milhões. Ela pode depreciá-la linearmente em 6 anos, resultando um valor residual de 10% do investimento inicial. O negócio será liquidado no 6º ano e a instalação vendida pelo valor residual de 300 mil. Tá? Então, você tem lá, vai depreciar em 6 anos, né? E vai vender o valor residual, né, que é de 200 mil, por 300 mil. As vendas são projetadas em R$800 mil por ano e o custo variável de 20% da venda. E os gastos fixos anuais são de 150 mil. Determinar o fluxo de caixa operacional e o valor presente líquido dos projetos, sabendo que a alíquota do imposto de renda é 35%. E que os custos de oportunidade do capital industrial é 18% ao ano. Montar a demonstração de resultado e o fluxo de caixa operacional. Legal? Então, agora vamos partir para a realidade mesmo. Como é que funciona essa montagem de fluxo de caixa para a gente fazer os nossos orçamentos. Então, vamos lá para o nosso famoso Excel. Então, primeiramente, vamos trazer os dados que nós temos lá. Quais são os dados que nós temos? Vou tirar essa foto aqui. Primeiro, os dados de receita, né, pessoal? Vamos trazer para cá. O revestimento é 2 milhões e 800 mil por ano, né, pessoal? Então, a receita aqui é 800 mil por ano. Então, vamos ficar...
Tá aqui, pessoal. Eu vou apagar aqui para a gente não ter problema, tá? Vou fazer tudo de novo. Então, a receita. Então, aqui eu tenho, vou montar nossa demonstração de resultado. Que legal. Vamos montar nossa demonstração de resultado. Primeiramente, a receita. Vamos tirar 3 zeros aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, 800 mil aqui. Dos 800 mil, 20%, eu vou calcular de novo, estava na fórmula, 20% é custo dos produtos vendidos. Tá? Depois, então, eu tenho um lucro de 640 mil. Agora, gastos fixos, 150 mil, que ele foi dado, ó, 150 mil que foi dado. Agora, depreciação, 300 mil. Como é que eu calculei a depreciação? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui do lado, aqui, ó. Quanto que é o valor total? 2 milhões, tá? Valor residual, 10%, não é isso? Então, 2 milhões, tá? Menos 10% dá 1 milhão e 800, tá? Então, 2 milhões dividido, 1 milhão e 800 dividido por 6 dá 300 mil, tá? Então, aqui, ó, cálculo é depreciação, 2 milhões, menos 200 mil aqui, dividido por 6, portanto, 300 mil. Então, na depreciação, a gente tem que calcular, tirar o valor residual. Vocês já viram comigo isso aqui lá em contabilidade. Então, calculei a depreciação. Depois, o lucro operacional foi quanto? 190 mil. Legal? 190 mil. Menos 35% de imposto de renda, então tem aqui 123.500 reais. Como estou trabalhando com casas de 1.000, tá? Legal? Então, vamos montar toda essa demonstração de resultado. Como está tudo bonitinho aqui, pessoal, aqui não está bonitinho, não. Vou pegar todas as receitas, não é isso? Calcular todas as receitas. Só copiar aqui, né? Esse fluxo é longo, né? 6 anos? Caramba! 6 anos. Então, aqui, todas as receitas. Aqui vai dar igual para todos, né, pessoal? Não é assim o fluxo de caixa. Normalmente ele tem sazonalidade. Aqui que nós estamos fazendo uma atividade mais didática, mas se você tem oscilação, pode aumentar, por exemplo, 5% no primeiro ano e vai assim por diante. Então, aqui nós temos o nosso fluxo de caixa operacional. Olha que bonitinho aqui, montado, bonitinho. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, calcular a receita, depois os gastos variáveis. O gasto variável aqui é 20% da receita. Achei o lucro bruto. Tirei os custos fixos. Também tirei a depreciação. A depreciação calculada, você pega o investimento, né? Tira o valor residual e divide pela quantidade de vida útil do investimento. A vida útil aqui é 6 anos. E aí, tirei o imposto de renda, deu 123 mil. Agora eu vou montar o fluxo de caixa, pessoal. Fluxo de caixas incrementais. Incrementais porque isso aqui é um projeto, você está incrementando lá na empresa. Então, vamos lá. Investimento 2 milhões. Olha que já está até calculado aqui, olha que bonitinho. Então, 123.500, que vem aqui de cima, ó. Vem aqui do primeiro ano, né? 123.500. A depreciação também vem daqui, ó, 300. Agora, pessoal, por que eu coloquei a depreciação? Então, a depreciação não é caixa, então eu tenho que somar. Então, eu tenho que somar a depreciação. Então, eu vou somar o lucro operacional líquido com a depreciação, que dá 423.500. Portanto, a depreciação não é caixa, é somente econômico. Então, fazendo isso, eu tenho aqui, ó, do 423 no primeiro ano, 423 no segundo ano, 423 no terceiro, 423 no quarto, 423 no quinto e no sexto eu estou com um problema aqui, ó. Então, o que aconteceu no sexto, pessoal? Aqui, eu não vou vender esse equipamento por 300 lá, 300 mil lá no final, eu não falei que ia vender. Quanto que é o custo do equipamento? 200 mil, né? Ele falou que era 200 mil, 10%, né, custo. Portanto, meu lucro é 100 mil, não é isso? Eu vou tirar 35% disso aqui, não vou? Esse 35%, então 35% do lucro. Então, vai ser 265 mil. Então, tem uma receita de caixa. Eu estou vendo só caixa aí, pessoal. Eu estou vendo lucro. Isso aqui é caixa. Lucro é 100 mil.
Mas caixa, entrou 300 mil lá no caixa. Eu paguei 35 de imposto de renda, me sobrou 265 mil. Legal? Então, o meu fluxo aqui é 688.500. Legal? Então, vamos calcular agora. Vamos calcular a TIR e o VPL, né, pessoal? Vamos apagar tudo aqui bonitinho, né? Calcular a TIR e o VPL usando a nossa calculadora e também o nosso Excel. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu tenho que montar o fluxo de caixa. Então, eu tenho que pegar todos aqui. 423 aqui no primeiro ano, 423 no segundo, 423 no terceiro, 423 no quarto, 423 no quinto e 688 que vem daqui no sexto e último. Tá? Então, vamos jogar isso na nossa calculadora. Então, ó, cadê a nossa calculadora? Vamos trazer de volta aqui? Trazendo aqui. No nosso HP, né? Ó, no nosso HP aqui, ó. Então, ó, 2 milhões, né? CHS, né? Então, eu venho aqui, né? Enter, né? CHS, essa técnica aqui, CHS. Gzinha azul. A Gzinha azul. CF0. Então, o cash flow, tá? Cash flow no momento zero. Ou fluxo de caixa no momento zero. Legal? Aí eu venho aqui, ó. 423 G, o G azulzinho, no CFJ. Agora tem uma novidade aqui, pessoal, porque eu tenho o fluxo repete, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se repete, eu não vou ficar digitando tudo. Poderia digitar, daria a mesma coisa. Mas vamos simplificar isso. Então, vai colocar 5G. Agora, você vai no NJ, que ele fica abaixo do FV. Tá? No NJ. Percebe? Aí você faz as 5 operações de uma vez só. E aí você vem no 688, GCFJ. Apertou o F aqui e aperta o IRR. O IRR está de... Você vai pegar o F, IRR está de baixo, acima do FV. Legal? A mesma coisa você vai fazer para o VP. O VP você vai repetir tudo, depois você vai colocar 18, a taxa de 18%. É 18% mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui se é 18%. Não, a taxa é 20%. Que 18%? O custo variável de 20%. Não, taxa, cadê? 18%, isso mesmo. 18%. Taxa de 18%. Então, 18% no I e o F no NPV. O NPV está acima do PV. Legal? Então, vamos calcular agora. Vamos ver agora como fica isso no Excel, porque nós não temos cálculo ainda. Nós temos que ver se esse projeto é viável ou não. Então, vamos lá no Excel. Primeiro, vamos calcular TIR. TIR. Então, a TIR, lembrando, nós vamos lá em fórmulas, financeira, e você vem em TIR. T-I-R, TIR. E vamos pegar aqui, ó, esse TIR. Então, aqui, ó, já pus os 2 milhões aqui em cima, olha que belezinha, ó. Então, só puxar aqui, ó. Olha, a TIR deu 9 ponto... deu 10%, praticamente. Pus 9,9, 10%. O que nós podemos ver que tem alguma coisa errada aqui, pessoal? O que está errado aqui? Olha, a TIR está abaixo da taxa de atividade em 10%. Você, de cara, já percebe que esse projeto não é viável. A TIR está abaixo da taxa de atividade. Percebe? Esse é um indicador que esse projeto não é viável. Então, se você é lá da controladoria, recebeu esse projeto, já fala para o pessoal lá que está fazendo o projeto, não vão aceitar esse projeto aqui. Você vai submeter o financeiro, não vão aceitar. Então, lá na controladoria não vai aceitar esse projeto para incluir lá no seu planejamento. Então, vamos calcular o valor presente líquido. Vamos lá? Fórmula, né? Aqui eu já tenho ele aqui, ó, valor presente líquido. Agora ele vai ser longo, hein, para a gente calcular. Então, primeiramente, a taxa, 20%. Valor 1, 423. Epa, o que aconteceu aqui? Valor 1, 423 aqui. Colocou mais aqui, não pode. Depois o valor 2, 423. Valor 3, 423. Valor 4, 423.
Aqui, quando você não tem mais, pessoal, essa flechinha aumenta as abinhas. Valor 5.423. Está certo? Valor 6.423. Valor 7.423. É o 6.423. Se eu não deixei algo para trás, eu acho que eu deixei, pessoal. Eu acho que eu deixei. Se der um valor aqui que eu já sei de cabeça. Eu acho que eu deixei. Vou fazer de novo, pessoal. Vamos fazer de novo. Fórmula, valor presente líquido. Tá? São muitos valores aqui, né, pessoal? São muitos valores aqui. Então, vou colocar bem pertinho aqui. Ó. Primeiro, a taxa. A taxa está aqui, ó, 20%. 20%. Ó. Depois, esse valor aqui, 423. Depois, esse valor aqui, 423. Depois, esse aqui, 423. Depois, esse aqui, 423. Desse abinha, esse. Desse abinha, esse. Ah. Também está errado, pessoal. Está errado esse negócio aqui. Nós não fizemos certo. Vamos lá. Fórmula. Eu peguei VPL. Tá? Então, lá. 20%. Valor 1. 400 e... É o F... O C... Não está certo. C22. Epa. Isso, agora sim. 20... 423... 20... 423... 20... 423... 20... Agora sim. Agora deu certo. R$ 502.999. Negativo, pessoal. 502.999. Eu já sei o que está errado aqui, pessoal. A taxa é 18% aqui. Vocês não falaram nada, não me avisaram, a taxa é 18%, por isso que eu não estou achando. Então, dá 420.600. Então, o VPL aqui é negativo, tá? O VPL é negativo. Vocês não me lembraram que eu tinha colocado a taxa errada. Ó, a taxa aqui é 18%, ó. 18%. Depois vocês iam calcular, falar que eu calculei errado. Então, dá 420.600. Por isso que eu sabia o valor de cabeça. Então, 420.600. Então, vocês percebem, o projeto aqui, ele não é viável. Por quê? Por que ele não é viável? Vamos tirar esse valor aqui, para a gente achar o valor presente dele. Só para ver aqui. Ó. O valor presente dele. O valor presente, pessoal, é 1.579.000. Quanto que é o investimento? 2 milhões. Portanto, o investimento ele é muito maior do que vai trazer de retorno. Então, o valor presente é 1.579.000. E o valor de investimento, 2 milhões. Por isso, ele não é viável. Então, se você estiver trabalhando numa controladoria que recebeu esse projeto, você já descarta na hora. Ele está aqui, um VPL negativo de R$ 420.000. Legal, pessoal? Na próxima aula, vamos fazer mais umas 2 atividades dessas, só para a gente entender, porque é importante, dentro de uma controladoria, você trabalhando no orçamento, ver os projetos. Eu tenho empresas... às vezes você trabalha em empresa, só trabalha com projeto. Então, é importante você ver a viabilidade desse projeto. Então esses projetos estão relacionados com um aumento de uma linha de produção, atualização do seu ativo fixo, ou você quer fazer um sistema lá na contabilidade, verificar se, para melhoria da contabilidade, você vai fazer um projeto. Aí, esse projeto, ao invés de ter receita, vai ser economia de custo. Então, tem um monte de projeto. Então, isso é importante no orçamento. Legal? Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. E se cuidem.
porque a pandemia está na curva, ainda está com uma curva crescendo, né? Mas, como eu disse anteriormente, se Deus quiser, nós vamos sair dessa. E vamos, no segundo semestre, aí, a gente encontrar, né? Eu sei que vocês estão concluindo o curso agora, mas a gente vai encontrar por aí. Legal? Então, um grande abraço.